Olá, que prazer estar aqui mais uma vez para juntos prosseguirmos no estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos na quarta lição, quarta semana deste trimestre, estudando o Evangelho de Marcos. Tem sido uma experiência maravilhosa poder compreender melhor e ter uma visão mais adequada da pessoa do Senhor Jesus de acordo com a visão de Marcos. Eu espero que você esteja bem, que você esteja conseguindo dedicar cada dia um tempo para o estudo da lição, e nesta semana nós vamos estudar a lição que tem por título Parábolas. Você se lembra como terminamos a lição da semana passada? Terminamos destacando a soberania do Senhor Jesus. A verdadeira religião produz na nossa vida o reconhecimento da soberania de Deus, que nos conduz para uma relação com os nossos semelhantes, uma relação sensível, amorosa, percebendo suas necessidades e dedicando-nos ao serviço de Deus para aqueles que de nós necessitam. Antes do nosso estudo, vamos fazer uma oração. Convido você a fechar os seus olhos, curvar sua fronte para esta prece. Senhor nosso Deus, quero te pedir agora que tenhamos sabedoria do alto, luz, discernimento, capacidade para a compreensão do estudo da Tua Palavra e um coração pronto e disposto a viver segundo aquilo que estudarmos. Fica conosco, eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos aqui nos canais da Safeliz. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e é com muita alegria que vamos então começar o estudo desta semana, cujo verso para memorizar está nos versos 24 e 25 do capítulo 4 de Marcos, que diz assim: Então lhes disse, prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Estes versos serão estudados um pouco mais adiante no transcorrer da lição. Bom, Marcos é um livro singular. De acordo com o comentário bíblico adventista, Marcos registra apenas 6 das 40 parábolas que aparecem nos evangelhos, sendo que uma delas é inédita e vamos considerar no contexto desta lição. Marcos também ele tem um foco muito especial em registrar os milagres de Jesus. Ele registra mais da metade, são 35 milagres na soma dos 4 evangelhos. Marcos registra 18. E nós vamos nesta semana estudar as parábolas, que o autor considera 5 parábolas no capítulo 4, sendo que na formatação bíblica aparecem 4 parábolas, mas ele faz uma divisão na segunda parábola. A gente vai mencionar isso também no momento mais apropriado. Assim que, sobre parábolas, precisamos ter a compreensão de que esse é um assunto estudado ao longo dos séculos pelos teólogos, pelos estudiosos. Como é que devem ser lidas as parábolas, como é que elas devem ser estudadas, como elas devem ser entendidas, como elas devem ser interpretadas e aplicadas. O termo parábola quer dizer comparação, ilustração, e tem como foco no ministério de Jesus utilizar-se de algum fato conhecido, corriqueiro para aquelas pessoas com quem Jesus transmitia os seus ensinamentos, e fazer disso aplicações para a vida espiritual, de tal maneira que esses ensinamentos penetravam na mente, eles ficavam guardados na memória e eram também um recurso para que Jesus pudesse falar ao coração de todas as pessoas, desde os mais simples até os mais eruditos. Marcos 4, de acordo com o autor, são apresentadas 5 parábolas. No texto bíblico, como eu mencionei, aparecem 4, mas ele faz uma divisão da parábola da candeia ou da lamparina, como ocorre na lição. Ele utiliza uma divisão que ele chama de parábola da medida, que não está assim com esse subtítulo no texto bíblico, mas é dessa forma que o autor entende e é dessa forma que nós vamos estudar. Na primeira parte do nosso estudo, nós vamos considerar a parábola do semeador. Vamos estudar a parábola, depois vamos
estudar a explicação que Jesus deu e, finalmente, a razão por que Jesus falava por parábolas. Isso vamos fazer domingo, segunda e terça. Quarta e quinta nós vamos estudar as outras 4 parábolas. A parábola da candeia, a parábola da medida, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. E na sexta-feira faremos o encerramento. Então, é desta maneira que vamos conduzir o nosso estudo. Uma palavra mais ainda antes de fecharmos a introdução do sábado à tarde. O autor, na parte chamada de auxiliar para o professor, ele traz novamente o conceito de que estas parábolas estão muito interconectadas, estão ligadas a Marcos 1,15, quando nós estudamos o tempo está cumprido, é chegado o reino de Deus. Então, ele traz como uma explicação, uma apresentação do que é o reino de Deus por meio destas parábolas. Então, lembrando, o tempo está cumprido, é uma referência à profecia de Daniel 8,14, explicada no capítulo 9, apontando as 70 semanas para o povo judeu. Então, ao final da 69ª, ao início da 70ª semana, o Messias seria ungido, o batismo de Jesus que ocorreu no ano 27, no meio da semana o Messias seria tirado, o sacrifício seria tirado, a morte de Cristo na cruz, e ao final destas 70 semanas, o tempo determinado para o povo de Israel chegou ao final, não para a salvação, mas como povo escolhido para transmitir a mensagem com o apedrejamento de Estevão. Então, o autor faz esta aplicação, que é muito linda, nós já discutimos isso na lição inicial. Então, ele coloca agora o reino de Deus sendo transmitidos, sendo revelado, sendo exemplificado, sendo ilustrado nos ensinamentos e também no ministério de Jesus. Aqui terminamos o sábado à tarde. Vamos então para a lição do domingo, quando vamos considerar a parábola do semeador. É a parábola mais longa, registrada neste capítulo, e vamos também considerar um pouco mais de tempo este ensinamento. Então, algumas coisas interessantes. Na parábola, a semente é uma só, é a mesma, mas os solos são diferentes. E nós temos que prestar atenção neste aspecto. Um fator curioso é que, à medida em que a narração da parábola vai acontecendo, o período de tempo que envolve cada semente lançada e o tempo que ela permanece no solo vai aumentando. Assim que a semente que cai à beira do caminho dura bem pouco, depois a que cai num solo rochoso um pouco mais, a que cai entre espinhos um pouco mais, até aquela que germina certamente duraria um pouco mais. O autor sugere que nós não devemos nos apressar para estudar esta parábola ou as parábolas de Jesus, porque podemos perder a beleza do seu significado e também da sua interpretação. Assim que é um conceito que nós queremos colocar em prática. Outro aspecto que ele menciona, ele está, sem dúvida nenhuma, de acordo com o autor, Jesus está se referindo ao reino de Deus, à pregação do Evangelho, ao discipulado e ao esforço dos seus discípulos na pregação do Evangelho. Consideremos que 3 tipos de solos não produzem frutos e apenas um produz fruto, ou seja, apenas um solo é que vai produzir. Isto nos leva a pensar no custo do discipulado. Nós precisamos entender que o trabalho de pregar o Evangelho, de anunciar a mensagem de Deus, nem sempre será bem recebido, nem sempre será bem aceito. Há situações diversas que levam as pessoas a rejeitarem a pregação do Evangelho, a rejeitarem a salvação em Cristo Jesus, e isso está coerente com a liberdade que cada um possui. Isso também fica consignado, fica pontuado aqui nesta lição de domingo. E o autor termina dizendo que esta parábola nos conduz a esta compreensão, o custo do discipulado, mas também a recompensa do discipulado, e nós precisamos levar as duas situações em consideração. Eu quero fazer uma aplicação pessoal, não sei como tem sido a sua experiência como semeador. Cristo menciona que a semente, a sua palavra,
e Jesus é o grande mestre, ele é o Senhor da vida, ele é o grande semeador e nos usa, nos convida para sermos hoje também semeadores da palavra, desta semente. Temos nós aceitado esse convite? Temos participado desta semeadura? Como estamos nos relacionando? Qual tem sido a sua experiência ao lidar com os diferentes perfis de pessoas, os diferentes públicos? Temos tido mais sucesso, menos sucesso, para a gente pensar, e o mais importante é estarmos aptos e sensíveis ao chamado de Jesus para que nos tornemos instrumentos seus na pregação do Evangelho. Aqui terminamos a lição do domingo e vamos então para a interpretação dada por Jesus a esta parábola que ocorre aqui na sequência do Evangelho de Marcos, capítulo 4. Então, lembrando que o próprio Senhor Jesus nos deu as explicações e nós vamos apenas relembrá-las. A semente que caiu à beira do caminho, ela foi comida pelas aves. Então, quando a pessoa recebe a mensagem de Deus, algumas pessoas não têm tempo de interiorizar a mensagem, Satanás já as afasta do contato mais profundo com a palavra de Deus. Este é o primeiro grupo, o primeiro solo. O segundo solo, representado por aqueles que, por um solo rochoso, são aqueles que recebem a palavra, inclusive recebem com alegria, mas eles não estão enraizados. E vindo, então, aqui as angústias e as dificuldades e as provações resultantes da própria experiência religiosa, eles, como não estão enraizados, eles abandonam a palavra. O terceiro solo é a semente que caiu em espinhos. Olha que interessante. Se de um lado nós temos aqueles que recebem com alegria a palavra e não estão enraizados, aqui temos um outro grupo que recebe a palavra, mas é atraído por um outro tipo de alegria, por um outro tipo de satisfação. São as atrações da vida material, a ambição da riqueza, do ganho material. Isto os atrai e eles se afastam do caminho da verdade, se afastam da comunhão com Cristo. E finalmente chegamos àquele que cai em boa terra e que a semente é lançada e ela então se multiplica numa colheita farta. E aqui, claramente, Jesus então identifica a semente com a palavra pregada por ele. Os diferentes solos representam os diferentes tipos de ouvintes. Todos ouvem a palavra, interessante isso, todos ouvem a palavra, isto é, a semente é plantada em todos os solos, não há acepção de pessoas. Deus não escolhe este ou aquele para entregar a sua palavra, para semear no seu coração a palavra. Ela é semeada em todos os solos, isso é marcante, interessante na palavra. Mas, se a semente é a mesma, a palavra é a mesma, os solos são diferentes, significa que a recepção que cada pessoa dá à pregação da palavra é também diferente. A maneira como reage será diferente. E aqui, ele, mais uma vez, ele justifica, ele reafirma as diversas reações dos 4 tipos de solo, e terminando que a boa terra representa aqueles que ouvem e recebem a palavra, e eles então crescem e produzem. Aqui algo interessante. O verdadeiro cristão, o crente fiel, quando recebe a palavra, o seu coração, a sua mente, a sua vida se torna uma vida frutífera, uma vida produtiva. A gente se lembra de João 15, todo aquele que está em Cristo, ele produz fruto e produz abundantemente, e aquele que não dá fruto, ele é cortado, é lançado no fogo. Então, pergunta para nós, será que a nossa vida, nós os que recebemos a palavra de bom grado, nossa vida tem frutificado? Vivemos na excelência, na bênção do fruto do Espírito em nossa vida? E temos também frutificado levando esta mensagem a outros? Mas o autor ainda continua que as explicações mais longas, na explicação que Jesus deu, se referem ao solo rochoso e ao solo com espinhos. E ele então aqui faz
um contraste já mencionado, né? Jesus aponta para esses elementos, os que recebem a palavra com alegria, mas depois não suportam as provações, e aqueles que recebem a palavra, estão representados pelos espinhos, é por causa de um outro tipo de alegria, a palavra ela é queimada pelo sol e eles se vão. Muito bem, o foco desse grupo não está nas coisas do Senhor. E eu pergunto, irmãos, onde está o nosso foco? Onde nós estamos concentrando o nosso foco? Jesus explicou isso muito bem em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte. Quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E muitas vezes eu vejo muitos dos nossos irmãos lutando e se preocupando excessivamente com as questões materiais. Nós precisamos trabalhar, precisamos ter uma habitação digna, precisamos nos locomover, nos vestir, comer, tudo isso. O Pai sabe que necessitamos dessas coisas. A tristeza vem na experiência de um cristão quando estas coisas materiais são postas como interesses acima do interesse do reino de Deus. Esta é a explicação da parábola dada por Jesus, salientada pelo autor, e aqui fechamos a lição da segunda-feira. Pois bem, vamos então agora considerar a terça-feira, cujo título nos traz o objetivo das parábolas. Esse é um texto interessante para ser considerado, porque antes da explicação da parábola, que tomou aqui os versos, deixa-me ver, os versos 13 até o 20, os versos 10 a 12, portanto, ao encerramento, ao final da parábola, vem essa explicação. São 3 versos que nos estimulam a entender por que Jesus usava esse recurso das parábolas, e é interessante nós notarmos e compreendermos, especialmente o verso 12, para que ninguém fique na dúvida do significado deste verso, e daqui a pouquinho nós vamos até, inclusive, fazer a leitura dele. Uma leitura superficial desses 3 versos pode nos dar a impressão que Jesus estava trabalhando com uma dupla argumentação, uma para a multidão e outra para os seus discípulos. E de fato, de certa maneira, é isso que acontece, mas temos que entender a razão que está por trás disto. O que está por trás desta postura do Senhor Jesus. É interessante, o autor menciona duas situações estudadas na lição da semana passada. Em Marcos 3, 5 e 6, Jesus se entristeceu com a dureza do coração dos escribas e fariseus. Depois, nos versos do mesmo capítulo 3, 22 a 30, quando Jesus foi ofendido e os fariseus e os escribas chamaram Jesus de ter parceria com, acusaram Jesus de ter parceria com o demônio, porque ele expulsava, segundo eles, os demônios pelo poder de Satanás. Jesus, ele respondeu a estas pessoas, ele os tratou com respeito e deu a eles uma explicação devida, e eles depois não tiveram argumentos para contradizer Jesus. Estes 2 cenários, essas 2 histórias nos ajudam a entender, mas é no final daquela porção que também nós estudamos na semana passada, quando a família de Jesus vai visitá-lo. E ele diz, mas quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Ele diz, todo aquele que fizer a vontade do meu Pai. Muito bem, queridos amigos e irmãos, esta é a questão chave, esse talvez seja o texto chave para a nossa compreensão. Era a disposição de conhecer a verdade, de viver na verdade, de praticar a verdade, que abria ou fechava o coração. Há um texto em João 7,17 que eu acho que nos ajuda também a elucidar, e diz assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, referindo-se a Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se apenas falo de mim mesmo. Então, a questão chave era a disposição de conhecer a verdade ou não. Nas Bem-aventuranças, capítulo 5, verso 6, Jesus disse, olha, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A questão estava na disposição de receber a mensagem ou fechar o seu coração. Essa é a questão. E para trazer uma elucidação maior a respeito desse assunto, o autor da lição menciona aqui, Isaías capítulo 6,
que nos traz um exemplo, não é, bem vivo de uma parábola usada por Isaías para despertar o povo de Deus no passado. E esta expressão, esta porção, esta mensagem se destinava a despertar o povo, a chocar o povo, e não reter do povo o conhecimento, não tirar do povo a informação, mas despertá-los para que pudessem conhecer e ter desejo de conhecer a mensagem de Deus e aplicar isso à sua vida e mudar de procedimento. Aqui o último parágrafo da parte da terça-feira vem para nós aqui uma compreensão interessante, onde o autor diz que o objetivo de Jesus ao citar Isaías 6 não era que Deus estava rejeitando as pessoas e nem tirando delas a oportunidade de conhecer a sua vontade, mas era que as suas ideias, destacava que as suas ideias pré-concebidas endureciam o coração e se fechavam para o chamado de Deus e para as advertências de Deus. Aplicação para nós. Como é que nós estamos procedendo em relação às mensagens da palavra de Deus? Estamos indo a Jesus, estamos indo a Deus com o coração aberto. Lembremos que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo trabalha em nosso coração, trabalha conosco, ele intercede por nós, ele se esforça para que a nossa resposta seja uma resposta positiva ao amor de Deus. É assim que tem sido? Estamos nós correspondendo a essa iniciativa de Deus? Um aspecto mais nesta questão está no verso 11, e ela é enfatizada por Jesus, dizendo que a eles era dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E aqui é uma frase muito interessante, porque Jesus veio para tornar conhecidas, para tornar claras as revelações acerca do reino de Deus. É isso que eu mencionei na introdução. As parábolas ajudam a compreender as maravilhas do reino de Deus, as bênçãos do reino de Deus, representadas por Jesus, pelo seu evangelho, pelo seu ministério, pelos seus milagres, pelos seus sinais, por seus ensinamentos e pregações. E então, o verso 12, que nós não podemos imaginar que Jesus falava assim para que as pessoas não vissem e nem entendessem de forma alguma. Esta é uma forma de apontar para a atitude das pessoas que, tendo a mesma oportunidade que os discípulos tinham e outras pessoas tinham, rejeitavam, fechavam o coração, e que esta nunca seja a nossa reação. Fechar o coração, fechar a mente para compreensão da mensagem que Deus tem para nós. Talvez a gente tenha alguma coisa na nossa vida, e quem de nós não tem, em que você ainda está resistente de atender aquilo que Deus quer falar para você, resistente em ceder ao Espírito Santo, quem sabe um pedido de perdão para alguém, quem sabe uma mudança em algum aspecto da sua vida, que Deus nos sensibilize, amigos e irmãos, para que possamos reagir favorável e positivamente à mensagem do Senhor Jesus para a nossa vida. Aqui fechamos, então, a lição da terça-feira e vamos agora avançar para a quarta-feira, onde o autor ele faz uma divisão por sua própria conta. Nas Bíblias que nós utilizamos em português, tanto na Almeida atualizada como na Almeida revista e atualizada segunda edição, apenas um subtítulo, a parábola da candeia, mas ele faz uma divisão entre, ele chama aqui de lamparina na lição, os versos 21 a 23 para esta parábola que ele chama de lamparina, e então os versos 24 e 25, o que ele chama de a parábola da medida, embora este subtítulo não apareça nas versões bíblicas em português. Então vamos considerar de acordo com o que o autor está nos propondo, estudando primeiro a parábola da candeia ou da lamparina, que está nos versos 21 a 23, e depois a parábola da medida nos versos 24 e 25, e aí ficará restando duas parábolas para serem estudadas. Então, o autor começa dizendo que, quer a casa fosse grande ou pequena, eles tinham um sistema de iluminação. E é curioso que Jesus faz aqui duas perguntas a respeito disto. Será que a candeia, a lamparina, o lampião,
ele devia ser posto debaixo do alqueire ou da cama. Então vamos entender alqueire aqui. Alqueire era como se fosse uma botija de caberia quase 9 litros de algum tipo de cereal que se costumava usar, e ele usa no singular porque a maioria das famílias mais simples, mais pobres, deveriam ter uma única botija, que ele chama aqui de alqueire. Então, Jesus faz essa pergunta, você vai acender o lampião e vai colocar a botija para não permitir que ele ilumine, ou vai colocar debaixo da cama? E a resposta é não, obviamente não. E depois ele faz, então, uma outra pergunta para ser respondido no positivo. Essa lamparina não é para ser colocada no velador, era uma espécie de um suporte onde eles penduravam a lamparina, a candeia, o lampião. E então Jesus faz a pergunta, uma para ser respondida não, outra para ser respondida sim. E é interessante que Mateus, o verso 22, explica a parábola, já é a explicação, e diz assim: pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Aqui, mais uma vez, Jesus está se referindo ao Evangelho. Ele não era para ser oculto, não era para ficar escondido, não era para ser privilégio de uns poucos, mas era para ser pregado, para ser anunciado, para ser revelado. Esse era o propósito. Isso está em consonância com a explicação, porque Jesus falava em parábolas. E aqui cabe mais uma coisa muito interessante que vem aqui o verso 23, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa é uma frase constantemente repetida por Jesus. Várias vezes ele mencionou isso. E ele usava esta frase a título de uma exortação dada por Jesus como ênfase, para enfatizar uma verdade que ele estava querendo destacar. Preste atenção, seria mais ou menos, preste atenção, ouça bem, é assim que tem que ser. Irmãos, agora vamos buscar aqui uma aplicação para a nossa vida, não é? Da mesma forma como a lamparina na candeia não deveria ser posta debaixo da cama, nem escondida naquele alqueire, naquela botija, mas sim posta no velador para cumprir o seu papel. A palavra de Deus é para ser pregada. Se lá no Sermão da Montanha Jesus diz que nós somos a luz dos homens, aqui esta luz é a luz da palavra de Deus. Estamos nós compartilhando esta mensagem, irmãos? Estamos nós pregando esta mensagem? Será que nossas igrejas estão fortemente comprometidas com a pregação da palavra, com o testemunho positivo, a começar dos seus vizinhos e nas comunidades onde estão inseridas? Somos considerados relevantes por nossos vizinhos, por nossa comunidade? Somos uma igreja atuante, somos uma igreja em que a palavra de Deus é exposta, é pregada não só no púlpito, mas nas ações de amor, nas ações de evangelização que se faz, nos esforços que se fazem em favor das pessoas, em suprir suas necessidades? Para a gente pensar, uma igreja fechada em si mesma, que ministra só para os seus membros no quadrilátero do templo, não está cumprindo esse papel. A outra parábola, como mencionamos, é um desdobramento dessa que em nossas Bíblias aparece apenas como a parábola da candeia, e ela é a parábola mencionada aqui pelo autor, recebe o título de a parábola da medida. Eu confesso que nunca havia percebido isto, e para mim também isso aqui foi uma novidade. Mas ele começa dizendo que o reino de Deus é como se alguém lançasse a semente e o homem vai deitar, vai dormir. Perdão, eu fiz aqui uma pequena confusão. Eu já pulei para a parábola da semente. Rebobina a fita e volta para cá. Ele diz, então, atentai no que está, naquilo que vocês vão ouvir. Com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Jesus diz assim, pois aquele que tem vai ser acrescentado, e aquele que não tem, até o que tiver lhe será tirado. Ora, que coisa interessante. Esta era uma ilustração própria do mundo comercial. Jesus usa muitas ilustrações e várias parábolas que envolvem compra, venda, recursos, dinheiro, e ele é a ideia do mercado, é aquela sobrinha que o comerciante coloca mais, a gente diz aqui, alguns usam uma gorjinha a mais aí, uma quireirinha a mais. Então, Jesus estava usando este contexto conhecido de sua época para dizer o seguinte, esta generosidade, ainda que em pequena medida,
ela também vai afetar vocês. Jesus, ele faz essa menção dos bons vendedores que tratam os seus compradores para enfatizar que a pessoa que estiver aberta a receber a luz da palavra de Deus, ela será agraciada com mais luz. Ao passo que aqueles que estão fechados para a luz da palavra de Deus, até a semente, até a pequena luz, aquela luz que foi dada, ela será retirada. E aqueles que estiverem abertos, o seu coração fará com que essa luz cresça. E isso está também em harmonia com a parábola do semeador. Aqui nós fechamos esta lição da quarta-feira e vamos agora para a lição da quinta-feira, quando vamos considerar as duas últimas parábolas. Então, quinta-feira, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Agora sim, vamos então à parábola da semente, onde aquele cavalheiro, ele diz aqui que um homem lança a semente, ele vai dormir, de repente, quando ele acorda, o campo está pronto. Esta é a parábola inédita e exclusiva que só aparece no Evangelho de Marcos. Marcos, ele não registra muito mais parábolas. Nós aqui, se considerarmos o texto bíblico, são 4. Considerarmos a ordem do autor, são 5, isso não é tão relevante, mas somente mais 2 parábolas vão aparecer no Evangelho de Marcos. Uma no capítulo 12 e a outra, a dos lavradores maus, e a outra no capítulo 13 da figueira. Então, além destas parábolas, somente estas 2 mais para o final do ministério de Jesus. E aqui fica Marcos e as parábolas, fica por aí, nós não iremos encontrar outras parábolas a não ser estas que eu mencionei. E aqui o autor, então, ele se destaca, né? Ele destaca essa exclusividade do registro de Marcos, porque muito daquilo que Marcos apresenta está em paralelo com Mateus e também com Lucas, os chamados evangelhos sinóticos, mas aqui é uma exclusividade de Marcos e o foco está no processo de crescimento. Este é o foco, onde é destacado que o processo de crescimento não tem a mão do ser humano. É Deus que dá o crescimento. Isso Paulo falou, Jesus falou em outras oportunidades. Uns dizem que são de Apolo, ou são de Paulo, ou são de Pedro, mas é Deus que dá o crescimento, é Deus que promove isso na nossa vida. E não são as ações humanas. É claro que quando nós buscamos o crescimento na graça, Pedro nos exorta a crescer na graça e no conhecimento, nós temos um papel a desempenhar, que é a nossa resposta às provocações de Deus, às motivações de Deus para buscarmos conhecimento. Você precisa separar tempo. Eu, para apresentar essa lição, precisei separar tempo para estudar, gastar tempo com oração, reflexão, pesquisa, além da lição, outras fontes. Isso é iniciativa humana, mas o crescimento, Deus toma tudo isso e é Ele quem nos guia à verdade, é Ele quem nos ajuda a compreender a verdade, é o Espírito Santo que nos ajuda a crescer e nos desenvolver e amadurecermos na nossa caminhada cristã. Isto é muito interessante porque ele fala dos estágios, né? Ele diz aqui no verso 28, primeiro vem a erva, depois a espiga, por fim o grão, e aí então quando o fruto está maduro, mete-lhe a foice e vem a ceifa. Veja que aqui há uma expressão que aponta para a ceifa. Lá em Apocalipse 14 se refere à volta do Senhor Jesus. Então, esse processo de crescimento, de amadurecimento, ele tem um fim, ele tem um ponto final, é o ponto final da história do ser humano, quando Jesus vai voltar. Mas, não nos esqueçamos, nós vamos continuar crescendo pela eternidade. A redenção será o nosso objeto de estudo e nós avançaremos crescendo por toda a eternidade. Aqui termina esta parábola, vamos então à última parábola da mostarda, esta mais conhecida. Aqui o autor traz algumas informações interessantes, porque ele acredita que a semente a qual Cristo se referia é da mostarda negra, e são necessárias, ela é tão minúscula, que são necessárias mais de 700 sementinhas para pesar 1 grama dessa sementinha. Embora essa semente não seja a menor semente do mundo, especialmente
contrastada com a planta que se torna, chegando a alcançar 3 metros de altura, e até as aves fazem aí seus ninhos e pousam nessas plantas. E aqui interessante, irmãos, mais uma vez, a parábola do reino de Deus, a chegada do reino de Deus. Jesus começou o seu ministério de forma humilde, visitando as vilas, os povoados, os lugares, as cidades e também os lugares mais distantes, chamando os seus discípulos, todos eles homens simples, iletrados, sem referências acadêmicas. Este início humilde da pregação do Evangelho, Jesus deixou claro que o seu reino, o reino que havia chegado, para trazer luz, para trazer salvação, para trazer libertação, este reino cresceria. E hoje nós podemos testemunhar o crescimento do reino de Cristo, o crescimento da pregação do Evangelho. Somos aproximadamente 8 bilhões de seres humanos no mundo, e a maior religião do mundo é o cristianismo, com 2 bilhões,4, ainda claro que nos falta quase 6 bilhões para alcançarmos, mas isso terá o seu tempo também, quando o Apocalipse 18 se cumprir, quando este 4º anjo que vem com poder e ilumina toda a terra, todos terão conhecimento, mas esta parábola foi dada para demonstrar o crescimento do reino de Deus. E a pergunta vem, irmãos, como tem sido a minha participação na pregação do Evangelho, no cumprimento de Mateus 24:14? Essa é a única maneira pela qual nós podemos apressar o reino de Deus, a volta de Deus, perdão. Como nós podemos apressar é pregando o Evangelho, fazendo a nossa parte na pregação do Evangelho, mas esse Evangelho alcançará a todos. O que hoje humanamente parece impossível, ele se dará, irmãos, pelo poder de Deus. É um ato divino, é uma iniciativa divina, e então este Evangelho será conhecido de todos. Todos tomarão sua decisão, então Cristo fechará a porta da graça e logo depois retornará para buscar os seus escolhidos. Aqui fechamos a lição da quinta-feira. Chegamos então à lição da sexta-feira, chamada aqui de estudo adicional. Neste estudo adicional da sexta-feira, nos é apresentado 3 parágrafos de Ellen White, do livro Parábolas de Jesus, na edição de 2022 da Casa Publicadora, nas páginas 21 e 22, e eu quero então trazer 3 frases de cada um destes parágrafos. No reino de Cristo é exigido coração, mente, intelecto e forças. Estamos servindo a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa mente. O amor precisa ser o motivo da ação. É o amor que nos impulsiona, é isto que pode ser percebido como motivo da nossa vida ao servir a Deus. Terceiro parágrafo, terceira frase: este amor será revelado no sacrifício. Sacrifício é uma palavra que pouco se fala, pouco se comenta, a não ser para se lembrar das histórias do passado, mas hoje, sacrifício, eu creio que há pessoas que se sacrifiquem sim. Eu mesmo já conheci várias pessoas que tem a sua vida posta em sacrifício perante Deus, mas a maioria de nós não conhece o que é sacrificar-se por Cristo. 3 frases, 3 provocações, 3 reflexões para nós, e eu termino, irmãos, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais uma vez compartilhar com você a lição da Escola Sabatina. Eu quero desejar que você seja ricamente abençoado ao compartilhar ou participar da lição da Escola Sabatina na sua igreja, que Deus possa nos abençoar. Eu quero convidar você para fazermos uma oração de encerramento. Pai querido, Deus amado, graças te damos por essas parábolas do reino que nos ajudam a compreender que os mistérios do reino de Deus agora estão revelados na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Abençoa esta comunidade fantástica, irmãos, que se reúne nos canais da Sá Feliz, que sejam abençoados, que possam sentir-se abençoados com esta lição e possam ser fonte de bênçãos para outros. Fica conosco, Pai, e abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Eu te peço e agradeço hoje e sempre. Amém. Forte abraço, que Deus nos abençoe, é meu desejo e oração. Amém.